Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas 18. Lucas 18. Vamos identificar os nossos pontos fracos. E vamos nos libertar desses pontos fracos hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu já profetizo que vocês estão livres dos pontos fracos. Quem achou Lucas 18, versículo 18. Digam glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Quem achou? Todos acharam? Digam amém. Senhor nosso Deus, feche os olhos, curve a sua cabeça. E nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos perdão porque muitas vezes, meu Deus, somos possuídos pelas preocupações e pelos anseios, pelas coisas que desejamos, pelas coisas que temos, que também nos consomem. São situações de enfrentamento, são coisas que desejamos e coisas que possuímos, que deveriam nos fazer agradecer, nos fazer orar mais, suplicar ao Senhor, mas estas coisas têm nos consumido, têm prendido o nosso coração. Um coração que deveria estar em Deus tem sido colocado nessas coisas. Então liberta o nosso coração por essa palavra. Sejamos livres desses pontos fracos da alma e do espírito, da mente. Eu entrego, meu Deus, cada alma, cada mente, cada espírito, cada vida nas tuas mãos, como dedicação ao Senhor, como sacrifício. Cada vida que seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Essas almas estão sendo apresentadas ao Senhor, meu Deus, em consagração, separadas para Ti. Sejamos livrados de tudo aquilo que tem nos prendido e temos valorizado muito mais do que o Senhor. Ao invés de confiarmos em Ti, somos tomados por preocupação. Que esse mal cesse agora, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Irmãos, olha o que Jesus diz. Olha, vamos ler esse texto e depois vamos ver qual é o tema desse texto. Vamos ver qual é o contexto que o Espírito Santo quer esclarecer. Vejam bem, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, igreja, ele estava perguntando por uma coisa realmente valiosíssima, a vida eterna. Ele estava perguntando pela herança do reino de Deus. Aí Jesus lhe disse, no 19, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é quem? Que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade.
E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Glória a Deus. Digam amém. Vejam bem, irmãos, na hora que esse homem foi confrontado com o que ele tinha e com o que ele desejava. Na hora que você é confrontado com aquilo que você tem nas suas mãos, com aquilo que você deseja da parte de Deus, esse homem foi confrontado e Jesus identificou um ponto fraco. Glória a Deus. O que é o ponto fraco, pastor? O que o senhor quer dizer? O que está impedindo a sua justificação diante de quem? De Deus. O que é justificação? Isso é um ponto importante que vocês têm que saber. Justificação quer dizer a declaração de Deus em relação à minha pessoa, que eu me tornei, o quê? Me tornei justo. Ou seja, Deus diz assim: o pastor Luiz Fernando é inocente. O pastor Luiz Fernando está aprovado por mim, pela fé dele. Pela sua fé você é o quê? Justificado. Isso é um princípio que a igreja tem que conhecer. Justificação é um dos fundamentos principais da nossa religião. É aquela parte em que eu sou declarado justo. Como Deus disse a Abraão que ele era justo. Como Deus disse a Jó que era justo. Jó era justo. Era justo aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. E eu só vou ser justo aos olhos de Deus se não tiver nada na minha vida mais valioso do que quem? Mais valioso do que Deus. O ponto fraco é aquilo que está me impedindo, impede Deus de me declarar justo, de me declarar inocente. Esse é o ponto fraco. E Jesus identificou um ponto fraco no jovem rico. Esse ponto fraco separava o jovem rico de Deus, separava o jovem rico do anseio espiritual dele. O anseio espiritual dele não era tão forte. O anseio pelas coisas de Deus não era tão forte quanto o anseio pelas coisas da onde? Do mundo e desse tempo. Riqueza é coisa do mundo. Riqueza é coisa desse tempo. Só que a riqueza é coisa o quê? Passageira. Jesus, ele quer que você se dedique àquilo que é eterno. Jesus não está preocupado, Jesus jamais excitou nenhum discípulo dele a adquirir riqueza. Por isso que quando o pastor Luiz Fernando fala contra a teologia da prosperidade, eu estou falando com base. Eu estou falando com base na palavra de Deus. Se você entra numa igreja que prega a teologia da prosperidade, você vai me desculpar, mas você é um irresponsável. Irresponsável. Se você entra numa igreja dessa neopentecostal, que prega a teologia da prosperidade, e você adota essa doutrina, você é um irresponsável. Você está se desviando do propósito principal, você está assumindo um ponto fraco para a sua alma, para o seu espírito. Porque a riqueza para esse homem era um ponto fraco. A riqueza é um ponto fraco, porque ela aguça muita carne, mas ela nos distancia de quem?
de Deus, porque a riqueza é um grande ídolo para o mundo. Não adianta você dizer assim, não, pastor, nem todo mundo é assim. Não, mas a regra é essa. A riqueza, ela deixa a pessoa muito altiva. A riqueza distancia as pessoas de Deus. É o cuidado que Jesus gostaria que todo rico tivesse. Não, a questão não é ter a riqueza, é a forma como eu trato, é a forma como eu me dedico. Talvez uma coisa que eu acho muito forte para mim, pela minha visão carnal, pela minha visão mundana, eu me acho muito grande pela condição financeira que eu tenho, mas isso, na verdade, se torna um ponto o quê? Um ponto o quê? Um ponto fraco. Jesus foi e identificou o ponto fraco do jovem rico, o que prendia aquele homem. Tudo que te prender e te afastar de Deus é o seu ponto fraco, é onde o diabo vai investir. E isso vem os desejos carnais, vem muitas coisas que nós temos de pontos fracos, que nós temos que eliminar, são coisas que nós colocamos uma afeição tremenda, são coisas que nós nos dedicamos demais, são coisas que nós colocamos um cuidado extremo. E se torna o quê, pastor? Se torna um ídolo. Digam glória a Deus. Tem filho que se torna ídolo para a mãe, tem marido que se torna ídolo para a esposa, tem neto que se torna ídolo para os avós, se tornam mais importantes do que o próprio Deus. Jesus disse para o jovem rico, se queres, Jesus falou assim para ele, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens. Glória a Deus. Em Mateus, Jesus falou assim para ele, olha, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Eu pergunto, Jesus queria que ele vendesse, pastor, como as igrejas, para pegar os bens das pessoas, elas pregam esse versículo aqui isolado, para fazer você dar tudo. Elas pregam esse versículo isolado, mas o contexto da palavra não é esse. Vocês têm que ler o texto e procurar qual é o ponto principal. Onde que está a questão principal aqui? A questão principal foi o quê? A vida eterna de um lado e algo que era mais interessante para aquele homem do outro lado. Ele desejava a vida eterna, mas ele estava agarrado a algo desse tempo. E algo desse tempo, igreja, por melhor que seja, vai o quê? Vai passar. Eu não estou dizendo que você não pode adquirir, mas você não pode amar mais do que Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter um anseio de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, mesmo porque isso é fruto do trabalho e da habilidade de cada um. Mas eu estou dizendo que isso não pode se tornar um ponto fraco na sua vida espiritual. Não pode se tornar um ponto fraco na sua relação com Deus. Jesus disse a ele que ele teria um tesouro no céu. Está escrito isso aí? Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro aonde? Um tesouro no céu. Digam glória a Deus. Mas ele amava mais o dinheiro. A sua fé, a fé dele, o ponto fraco, outro ponto fraco, a fé daquele homem, era baseada em regras. Olha o legalismo aí, pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que participar do propósito, para Deus me abençoar? Não, você vai perder, porque Deus Ele não abençoa por obra, Ele não abençoa por obediência a mandamento, mas Ele abençoa por fé. Ninguém vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Ele disse assim, olha,
Jesus disse a ele, mas Jesus sabendo, já que ele era um legalista, Jesus falou da lei para ele: não adulterarás, não matarás, versículo 20, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele disse assim: todas essas coisas tenho observado. Olha o legalista, olha o orgulho por se achar melhor do que todo mundo. É o que tem muito dentro da igreja, orgulhosos, pessoas que se acham perfeitas, pessoas que se acham, pastor, eu sou certinho. Digam glória a Deus. A fé dele era baseada em quê, pastor? Cumprimento de regras. Só que essa fé não agrada a Deus. Essa fé não agrada a Deus. Se vocês forem na passagem do jovem rico, nós vemos que um filho largou a casa do pai, pegou a herança dele, foi para o mundo e gastou tudo. Quem conhece essa passagem, levante a mão. A Bíblia diz que o filho gastou tudo, sim ou não? A Bíblia diz que o filho se afastou do pai. A Bíblia diz que o filho pegou uma herança antes do tempo. A Bíblia diz que o filho foi para o mundo e gastou tudo. E entrou numa extrema decadência. Glória a Deus. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Para mostrar a vocês que a regra, que o cumprimento de regra, legalismo não salva. Se você tem esse entendimento espiritual, você está longe de Deus. Não, pastor, igreja é dogma, igreja é mandamento. Se for esse o seu pensamento, você está na letra fria da lei. A letra mata. Jesus disse isso. O fariseu, ele gostava muito da letra. E esse jovem rico era um fariseu. Mas aquele garoto que saiu de casa, o filho pródigo, glória a Deus, o filho pródigo que foi embora, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Em dado momento ele disse o quê? Pequei contra Deus. Como Davi também, ele pecou contra Deus, ele reconheceu: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. A palavra diz que o filho pródigo volta para casa, e o que acontece? O pai o repreende, o pai chama a atenção dele, o pai estava o quê? Esperando. O pai estava esperando o arrependimento dele, e quando ele aparece, o pai vai ao encontro dele. O pai vai ao encontro dele, a Bíblia diz que o pai o abraça e beija. Mas tinha um filho que fazia tudo. Se vocês fizeram uma leitura atenciosa da passagem do jovem rico, do filho pródigo, melhor dizendo, vocês vão ver que tinha um filho que ficou, que era cumpridor do seu dever. Mas a palavra diz que aquele que se arrependeu, quando ele chega, o que o pai faz? O que o pai faz? O pai faz uma festa. A festa representa a alegria de Deus muito maior por um pecador que se arrepende do que um cumpridor de regras orgulhoso. É isso que eu quero que vocês entendam. Aquele filho que ficou, quando ele viu a festa, ele chega para o pai e diz assim: ninguém nunca matou nenhum cabrito para mim, e eu tenho feito tudo aqui, sempre te obedeci. Mas só que o coração dele era distante de quem? Era distante do pai. Não adianta você ser um cumpridor de regras e ser insensível. Não adianta vocês virem para a igreja e serem cumpridores de regra, cumpridores de calendário da igreja, mas o coração de vocês ser um coração duro, um coração sem amor, um coração sem arrependimento, umas pessoas que não dependem do sangue de Cristo, pessoas que não creem em Cristo como Senhor e Salvador, mas se acham. E essa é a igreja que eu não tolero,
essa é a igreja que eu não quero participar, essa é a igreja que eu não quero ser pastor, de uma igreja de pessoas altivas, de pessoas orgulhosas, de pessoas que vivem debaixo de dogmas, de regras, mas não têm sensibilidade. Digam glória a Deus. Jesus gostaria que esse homem fosse um homem que se arrependesse, se lançasse aos pés de Jesus, tivesse Jesus como sua segurança, já que ele estava procurando a vida eterna. Ele procurava a vida eterna, mas a segurança dele estava nos bens. Ele procurava a vida eterna, mas a justiça dele era legalista. E esta fé não agrada a Deus. Ele tinha, igreja, deficiências que não permitiam ele ter uma comunhão com Cristo e muito menos ainda, ser um seguidor de Cristo. Além da comunhão, ele não tinha condições de ser discípulo. Olha o que a palavra diz, vamos voltar aqui. Reparte-o, metade do versículo 22, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois o quê? Vem e o quê? E segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ou seja, eu não posso fazer o que ele está mandando, porque eu amo a minha riqueza. Não que Jesus quisesse que ele vendesse tudo. Quando o pastor usa isso aqui para poder rapinar os bens dos membros da igreja, ele está distorcendo o contexto do texto. Ele está distorcendo o sentido. Jesus identificou no coração do jovem rico aquilo que ele mais amava. E ele amava a riqueza dele muito mais do que o próprio quê? Do que o próprio Senhor. Do que o próprio Jesus. Se você amar mais as coisas desse mundo, por mais maravilhosas que elas sejam para você, mais do que a Cristo, essa coisa, essa pessoa, esse anseio, é um ídolo na sua vida. E isso é o ponto fraco da sua vida. Esse é o ponto fraco da sua vida. Amém? Vejam bem aqui. A riqueza, os bens, o amor às coisas do mundo se tornam tesouros na vida das pessoas. São nessas coisas que você coloca o seu o quê? Olha para mim. Coloca o seu coração. Pastor, onde que está o meu coração? O meu coração está no Senhor? Ou está na minha esposa, ou está nos meus filhos, ou está na minha casa, ou está no meu trabalho, ou está nos meus bens. Mas quando fala colocar o coração, é amar mais. E Jesus disse, aquele que amar mais a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, mais do que eu, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. Às vezes a gente se consome por causa dos nossos filhos, igreja. Mas você se consome de uma forma que não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você está se destruindo. Esse ídolo, na verdade, é o seu ponto o quê? Seu ponto o quê? É o seu ponto fraco. Por quê, pastor? Porque você fez dele um tesouro. O que é o tesouro? Aquilo que é muito valioso. Jesus disse no Sermão da Montanha, olha, não ajunteis tesouros na terra. Sabe o que ele estava querendo dizer? São coisas passageiras. São coisas passageiras demais para você se apegar. Quando o empresário se apega aos seus bens, ele está adquirindo um ponto fraco. E eu tinha um ponto fraco. Amém? Eu tinha um ponto fraco. Graças a Deus que eu conheci Jesus Cristo para me libertar. E hoje eu consigo dominar muito melhor as minhas coisas, os meus negócios, do que antes. Mas colocando Jesus em primeiro o quê?
Jesus em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Não é a família. Amo a minha esposa, mas Cristo está em primeiro lugar. Amo os meus filhos, mas Cristo está em primeiro lugar. Amo o meu trabalho, gosto do meu trabalho, preencho o meu tempo. É uma necessidade que temos, mas Cristo esteja em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Mas quando a igreja prega que você precisa buscar riqueza no Senhor, ela está te enganando. E se você não observa, se você não examina as Escrituras, mais culpado e condenado você se torna. Porque a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque a vida eterna está nela. A vida eterna está descrita nas palavras de Deus. E aqui está uma grande palavra. Ele queria saber como que eu posso fazer, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Mas eu pergunto, o que você ama mais? O que você ama mais do que Deus? Talvez você seja uma pessoa orgulhosa. Talvez tenham coisas mais valiosas para você do que na hora de chegar, na hora de vir para a igreja, você diz assim: ah, não, eu vou ficar. Amém? Onde está o seu coração? Onde está o seu espírito? Vamos para o outro lado agora da preocupação, dona Fátima. Onde que está o seu coração? Está preocupado com o quê? Está muito preocupada, irmão, ou está segura no Senhor? É isso que eu quero saber. Está muito preocupado com o seu marido ou está segura no Senhor? Está muito preocupado com o problema que você está passando? Isso está te consumindo? Se tornou um ídolo também. É um ídolo por quê, pastor? Porque tomou a minha vida. Eu vivo em função disso. Tem gente que vive em função de coisas, tem gente que vive em função de pessoas e tem gente que vive em função de problemas. Mas não se separa para dizer assim: não, o Senhor é a minha segurança. Eu estou enfrentando esse problema, mas Deus é maior. Eu estou enfrentando esse problema, eu amo esse filho, mas meu Deus é maior. Eu amo essa família, mas meu Deus é maior. Eu amo esse trabalho, mas meu Deus é maior. Mesmo porque todas as coisas são dele e para ele. Tudo foi criado para ele. A Bíblia fala isso. Não exatamente com essas palavras, mas nesse contexto. Tudo e todos foram criados para o Senhor. Jesus esteja no centro de tudo, irmãos. Jesus esteja no centro de tudo. Cuidado com as ansiedades, com as vossas ansiedades, cuidado com as vossas preocupações, cuidado com a dedicação extrema demais. Excesso de zelo, ciúme. Que ciúme é esse? Ciúme bobo, muda de cor, igual camaleão, porque está com ciúme. Você não tem segurança, não? Não é se garantir, não. É se garantir no Senhor, é diferente. Eu não estou falando de bater no peito, eu me garanto, não. Meu Deus me garante. Meu Deus me garante. Meus inimigos antes tinham medo de mim, mas agora eles têm que ter medo do meu Deus. Cair na minha mão é fácil, mas cair na mão do meu Deus não é fácil, não. Amém? As pessoas hoje têm que ter mais medo de mim hoje do que antes, porque hoje elas não vão cair na minha mão, vão cair na mão do meu Deus que eu confio. Eu abdiquei de ser orgulhoso, autossuficiente, altivo, para ser humilde diante de Deus e entregar minha vida a Ele, minha segurança a Ele, meus caminhos a Ele, e aí? Agora meus inimigos estão em perigo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que se levantar contra mim. Essa é a fé que eu tenho. Ai daquele, eu vou manter a minha posição só.
Eu só vou manter a minha posição e vou esperar. Eu só vou manter minha posição. Fazer igual Davi, só vou me vigiar e vou esperar o tempo de Deus. Eu só vou fazer como Neemias. Senhor, olha o que eles estão falando a nosso respeito. Fulano está falando de mim. Não, eu fico quietinho, pode falar. Eu só falo assim, Senhor, aí, ó, o que está falando de mim? Olha a fofoca com o meu nome aí, ó. Eu não vou precisar dizer assim, não, Senhor, igual tem um apóstolo aí que fica, vou entregar na mão do diabo. Entreguei para o diabo, agora eu quero ver. Não é isso, não. Nós não precisamos imprecar contra ninguém. Fazer oração contrária contra ninguém, nós não precisamos. Imprecações, que é o termo, quando você ora contra uma pessoa. Amém? Mas você vai ficar segura e seguro no Senhor. Você vai fazer a sua parte. Você vai usar o seu recurso, mas você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus. Você vai se dedicar ao seu trabalho? Sim. Louvável, lícito. Mas você não vai se matar pelo seu trabalho. Você não vai colocar o sentido da sua vida no seu trabalho, porque isso é escravidão. Levanta cedo demais, dorme tarde. Tem um salmo que fala sobre isso. Esse pão não alimenta. O resultado desse trabalho não alimenta. A pessoa não descansa. Não, pastor, não posso parar, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de louvar a Deus, não, porque eu tenho que trabalhar, então o sentido da sua vida é o trabalho, como o sentido da vida desse homem aqui era a riqueza. São motivos para a vida, irmãos, que nós criamos, e Jesus está o quê, pastor? Abaixo. Jesus não é o motivo principal. E eu coloco o meu coração nessas coisas, ao invés de colocar o meu coração em Cristo. Mas Jesus ensina a buscar coisas duráveis. Lá em Mateus, Jesus fala para que eu venha a ajuntar tesouros aonde? No céu. Porque os tesouros da terra, ele diz que enferrujam. Amém? Os tesouros da terra, as traças comem. Sabe o que era riqueza para os ocidentais? Tecidos finos. Tecidos finos eram caríssimos. A tecelagem daqueles tecidos era um material supervalorizado. E o que eles faziam, pastor? Acumulavam tecidos. Mas Jesus disse a eles o que? Olha, essa riqueza que você tanto ama, a traça vai o quê? A traça vai roer. Os metais que você guarda vai ser corroído pela ferrugem. Amém? Jesus disse que é melhor você buscar coisas duráveis, viver com as coisas que são temporais, mas não amar as coisas temporais mais do que as eternas. Jesus, ele queria levar esse homem para realmente um propósito espiritual, não simplesmente ficar testando, fingindo que quer, mas na verdade não quer. Tem uma porção de gente que diz que ama a Deus, que quer o reino de Deus, que quer isso, mas está agarrado no ponto fraco. E hoje eu quero que vocês identifiquem o ponto fraco de vocês. O que tem separado vocês de Deus? O que vocês têm amado mais? Tem pecados nossos que são nossos pontos fracos. Tem pecados nossos que nós amamos muito. Não abrimos mão deles, mas perguntamos, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Na verdade, eu já sei, só que eu não quero a vida eterna. Porque eu amo mais aquilo que
Naquela coisa que eu depositei o meu o quê? Que eu depositei o meu coração. Aí isso é uma pessoa, isso é um bem material, isso é uma posição profissional, que você se dedica muito mais e ama muito mais, só que isso é coisa o quê? Isso é coisa passageira. Diga glória a Deus. Prazeres, igreja, que amamos como tesouros e colocamos nosso coração. E colocamos o nosso coração. O corpo físico, como vocês veem, as pessoas cultuando o corpo físico hoje, a vaidade extrema. Eu não estou dizendo que, pastor, qual é o problema? O cristão não deve se cuidar? Deve, mas não que isso se torne uma idolatria, idolatrar o seu próprio corpo. Tem gente que é invocado com o corpo, fica na frente do espelho, ó. Ele mostra a poupança. Será que está dura? Acho que ainda está mole ainda. Pode botar mais um quilo, pode botar mais um litrinho mais uns 100 ml de silicone. Pode levantar mais essa polpa. Esse peito está muito arreado. Espera aí, posso jogar ele mais para cima? Glória a Deus. Amém? Mas o que é isso, pastor? Idolatria. Idolatria. O consumismo, igreja, é outra idolatria. Olha, a gente compra um carro hoje, aí daqui a pouco, ano que vem, sai outro modelo, esse aqui já não serve mais. Acabou a graça. Acabou a graça. Amém, irmão? Não, pastor, agora tem que trocar o sofá todo, porque esse aqui já está velho. Aí a mulher começa a perturbar o marido. Meu filho, esse sofá aqui é do ano passado, todo mundo já viu esse sofá. Eu quero um novo esse ano. Sabe o que é isso? Idolatria. Idolatria. Tem que trocar de carro todo ano, vira um consumista. Movido por quê? Pela propaganda da televisão. Movido pela vaidade. E isso é o quê, pastor? Isso é do diabo. Vocês querem saber de que é isso? É do diabo. Uma pessoa que é escravo das coisas está endemoniado. Mas, não, pastor, não, isso aí todo mundo é assim, mas esse é o padrão moderno. Antigamente não tinha nada disso. Amém? Antigamente não tinha nada disso. Isso é agora, essa revolução industrial, essa globalização aí, essa globalização que ela é uma estratégia do diabo também. Não foi com boa intenção que veio isso aqui, não. Não foi com boa intenção que veio internet, rede social. Isso aqui não foi com boa intenção. Isso aqui foi uma estratégia comunista miserável, socialista miserável, onde se coloca coisas ruins muito mais do que coisas boas. Se vocês avaliarem o conteúdo das redes sociais, vocês vão ver que eles não valem nada. Eu estou vendo muita gente se perdendo por causa disso aqui, ó. E o pior é que tem muita gente boba. Facebook, então, é nojento. Até Facebook de igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É nojento. Por quê, pastor? Porque a pessoa é consumida. Sabe o que você vê no Facebook? Pessoas querendo mostrar o que elas não são. Todo mundo que quer expor a sua vida no Facebook, a maioria quer mostrar o que ela não é. É autoafirmação. Eu estou feliz, mas no fundo não está feliz. Quer ver o que as pessoas vão dizer? Fala aí para mim. Curte aí a minha exposição. Curte a minha foto na praia. Curte a minha foto, curte o meu biquíni, vê se eu estou bem. Aí eu falei, irmã, você está linda. Irmã, que corpo, você está maravilhosa. Aí a pessoa fica naquela, mas no fundo, não é nada nem a própria pessoa acredita naquilo. Mas ela tem que mostrar uma imagem, ela tem que usar uma máscara, e isso tudo é o desvio da rede social. É o instrumento da rede social
que ao invés de ser um instrumento para que nós venhamos a edificar as pessoas, nós vivemos enganando uns aos outros. É usada para ofender. Quando você quer ofender, você coloca uma indireta aqui e a pessoa já sabe que é para ela. Esse dia, uma que perdeu o marido para outra, ela colocou assim: não pense que marido dos outros é presente de Deus. Uma colocava uma foto, outra colocava outra foto no passeio. Uma colocava outra foto, acho que a outra se irritou, pensou assim: não, vou dar logo uma bombada. Não pense que marido dos outros é presente de Deus. Eu não devia falar, mas eu falei. Vocês estão entendendo, amém? Instrumento de quem, pastor? Instrumento do diabo. Instrumento do diabo porque as pessoas não têm visão espiritual. Glória a Deus. As pessoas não têm visão espiritual. Se apeguem com Cristo, igreja. Se apeguem com Jesus. Não sejam levados por nada. Não sejam levados por mentira, mas procurem conhecer o propósito de Deus. Ele queria a vida eterna, mas ele não conseguia, porque ele tinha um ponto muito fraco, que era o amor à riqueza. E hoje nós temos que identificar o nosso ponto fraco. Nós venhamos a nos interessar por aquilo que é celestial, não as coisas da terra. As coisas da terra eu vou curtir até o dia que der. Pastor, o senhor gosta do trabalho do senhor? Gosto. Só que eu não vou amar mais do que Jesus. Eu vou e depois que eu vou virar as costas, acabou, só amanhã. Eu não vou dormir pensando. Eu não vou acordar pensando. Eu quero ter paz. Eu quero ter descanso. O salmista, no Salmo 91, ele diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga glória a Deus. Jesus gostaria muito que a igreja enfatizasse muito mais o que é espiritual do que aquilo que dura pouco. Tem muitas coisas, irmão, que nós estamos agarrados com ela, amamos mais do que Cristo, mas elas vão durar o quê? Vão durar pouco. Talvez 10, talvez 20, talvez 30, talvez 50, talvez 60, mas o que é 60 anos? Eu nasci ontem e já estou com quase 60. Quando o senhor nasceu, pastor? Ontem. E quantos anos o senhor está? Quase 60. Tem muita gente aqui também, nasceu ontem, já está com 70. Deixa eu ver se tem alguém com 80. Não tem. Tem. O irmão que tem 80, né? O senhor nasceu ontem, já está com quase 80, ou já está? 88, então já está com quase 90. Mas pergunta a ele se ele lembra da infância dele. Ele lembra como se fosse ontem. Mas o tempo passou, igreja. O tempo passou. Agora, o que não vai passar, pastor? Não vai passar as coisas eternas que Deus tem nos oferecido. A vida eterna não vai passar. É onde nós temos que nos agarrar, igreja. Que a nossa vontade esteja nas coisas de Deus, a nossa vontade esteja dominada pelas coisas de Deus. Jesus está ensinando aqui, gostaria que esse jovem visasse a fé. Você, igreja, tem que visar o novo nascimento, você tem que visar o perdão dos pecados, você tem que visar a sua comunhão com o Senhor, uma conduta sem mácula, sem maldade. Isso você tem que visar, porque isso é eterno. Isso produz vida eterna, isso faz com que tesouros sejam acumulados no céu. Uma submissão a Deus faz com que vocês acumulem tesouros no céu. Jesus está ensinando que as coisas dessa terra são breves, mas a igreja tem ensinado o povo a buscar as coisas da terra. E é isso que o pastor Luiz Fernando tem combatido, e muitas vezes vocês podem achar: não, o pastor está atacando a igreja. Eu não ataco a igreja. Pare para pensar. Todas as vezes que eu comento algo,
eu comento dentro do contexto da palavra de Deus. Amém? Pastor, eu quero me apegar a Jesus hoje e me libertar do meu ponto fraco, me livrar. Fique de pé, feche a Bíblia e fique de pé. Hoje tem bolo, né? Olha que coisa linda. Oh, maravilha. Hoje é dia, senhor Arimaldo. Vamos orar rápido, porque está na hora do bolo. Vamos orar rápido, porque Jesus já abençoou. Essa palavra já abençoou já a igreja. Já abençoou. Passo, senhor Arimaldo, unge com óleo a igreja aí, porque já abençoou. Já abençoou. Nós vamos só fazer uma oração breve, porque Deus já falou no coração de todo mundo aqui. Estenda suas mãos, pastor Arimaldo, ungir sua mão e feche seus olhos. Senhor nosso Deus, que nós venhamos, Pai, a ter essa revelação bastante clara pelo Espírito Santo, de que devemos depositar a nossa vida naquilo que é durável, amar como primeiro amor as coisas de Deus, as coisas do Senhor, as coisas do eterno Deus, soberano Deus. Desperta a tua igreja hoje, Senhor. Desperta o teu povo hoje, Pai querido. Que nós venhamos a amá-lo em primeiro lugar. O Senhor seja mais importante do que tudo. O teu perdão, meu Deus, a nossa transformação, Pai. Agora, as coisas do mundo, elas são importantes, sim, mas nunca sejam mais importantes do que o Senhor. O Senhor está muito acima de tudo, meu Deus. O Senhor está acima de tudo aquilo que nós podemos tocar. O Senhor, meu Deus, é invisível. As suas bênçãos são invisíveis. As suas bênçãos são celestiais. Não são bênçãos para este tempo, mas a vida, o sentido da vida sejam as coisas de Deus, sejam as coisas do céu. Porque aqui, meu Deus, tudo vai passar. Toda a igreja diga: aqui, nesta terra, neste mundo, tudo vai ficar e depois tudo vai passar. Então não há por que nós venhamos a nos apegar às coisas desse mundo. Vamos sim, meu Deus, valorizar as bênçãos temporais, como família, filhos. Venhamos a valorizar as coisas que recebemos do Senhor para a nossa distração, para o nosso consumo, mas com uma consciência de que tudo vai passar. Mas as coisas de Deus, eternas, celestiais, sejam alcançadas, estejam em primeiro lugar. O nosso coração seja muito mais voltado para estas coisas, as coisas do Espírito, e não as coisas da carne. Vejamos tudo com olhos espirituais, e o Senhor, meu Deus, nos conceda a salvação, a vida eterna. O que o jovem rico não teve coragem de renunciar, o que era o seu ponto fraco, as riquezas que ele possuía, nós hoje queremos declarar que nada é mais importante do que o Senhor. Tudo que venha atrapalhar a nossa comunhão não seja e não é mais importante do que o Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.